E agora vamos falar de saúde. Estamos em Novembro Azul, um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O exame mais avançado para detectar e acompanhar a doença conta com o uso de uma substância chamada PSMA, liberada pela Anvisa em junho do ano passado. E por meio dessa substância, utilizada durante o exame, é possível fazer um acompanhamento mais preciso da doença. É possível identificar, por exemplo, quando o câncer volta e onde ele volta, para assim poder tratar. O exame mudou completamente os protocolos de acompanhamento do câncer de próstata no Brasil. Até ano passado, o procedimento só era feito em Brasília, Rio de Janeiro e em São Paulo. Atualmente, Sergipe já conta com este recurso. Para falar sobre o assunto, eu recebo ao vivo o médico Dr. Rafael Mitled, acho que é isso a pronúncia. Bom dia, bem-vindo ao Sergipe no Ar, a TV Atalaia Record TV ao vivo aqui para falar de saúde em um mês tão importante de Novembro Azul, para falar sobre os avanços, né, nessa área da medicina, para detecção e também para acompanhamento da doença. Bom dia. Bom dia, eu primeiramente agradeço o convite, né, de poder estar aqui falando para a população de Sergipe sobre esse exame que realmente mudou totalmente a forma como se acompanha o paciente com câncer de próstata nos dias atuais. Qual é a grande vantagem desse exame? Como é que ele ocorre? Como é que vocês, enquanto médicos, conseguem acompanhar, detectar o desenvolvimento da doença, exatamente onde o câncer está? Para falar de uma forma mais simples possível, esse exame é um exame em que a gente faz o mapeamento do corpo inteiro do paciente e, através desse mapeamento, após a injeção dessa substância que você acabou de falar, chamada PSMA, que é um radiofármaco, como se fosse, para a população entender melhor, como se fosse um contraste, né? Após essa injeção desse contraste, a gente consegue fazer o exame de PET-CT ou PET-scan, que já é um exame conhecido por muitas pessoas, muitos pacientes oncológicos, porém com uma substância diferente, que é essa com PSMA, que é específica para o câncer da próstata. Então, essa substância, ela se liga à membrana das células prostáticas. Então, neste caso, após a realização do exame, a gente consegue definir, dizer ao médico solicitante, ao oncologista, aonde exatamente se encontram as lesões neoplásicas, não só na própria próstata, como também aquelas chamadas metástases, né? Se já ocorreu alguma metástase, a gente, através do exame, vai conseguir definir aonde se encontram, porque isso aí vai mudar totalmente a conduta, né? O tratamento desse paciente. A gente tem ilustrações para mostrar para vocês de casa entenderem melhor tecnicamente o que a gente está falando e como é que tem sido a procura, o acompanhamento dessa doença aqui no estado. A gente já tem a ilustração ali no ar. Sim, sim. O exame, ele, como vocês estão vendo na TV, este é um exame de corpo inteiro, a imagem, né, do lado esquerdo, e a imagem do lado direito mostra um pequeno linfonodo nessa região pélvica, um corte no eixo axial, na região pélvica do paciente, mostrando um linfonodo comprometido, ou seja, aquele linfonodo vai ser abordado cirurgicamente para que possa ser obtido o tratamento mais eficaz nesse paciente, né? Claro, a gente não pode dizer que é a cura, porque o paciente vai continuar sendo acompanhado, mas naquele momento, pelo menos neste momento do exame, este paciente mostrava um linfonodo nessa região pélvica. O linfonodo é um gânglio que todos nós temos e, neste caso, esse linfonodo estava comprometido pela doença, ou seja, existia uma metástase neste linfonodo. Então, a cirurgia vai abordar aquele linfonodo para que se possa baixar os valores de PSA, que é outra substância dosada na corrente sanguínea, muitos devem já ter ouvido falar, e quando a gente tem esses valores de PSA elevados, significam, né, que o paciente tem a doença em atividade, ou seja, o câncer estar ali. Mesmo aqueles pacientes que já operaram da próstata, pode ter a recidiva da doença. A recidiva nada mais é do que o retorno da doença. Como que a gente sabe, primeiramente, que essa doença voltou? Através de uma dosagem simples de sangue de uma substância chamada PSA. Mas não adianta você saber só que ela voltou. A gente precisa saber aonde ela se encontra. E em diversos momentos, até períodos atrás, a gente só tinha disponível a ressonância magnética e uma cintilografia óssea, que era para poder avaliar as lesões metastáticas. Sendo que muitas das vezes estes exames não conseguem demonstrar que a doença voltou.
Então, este exame PET com PSMA, esse PET scan, ele consegue demonstrar porque ele avalia não só a forma, mas também a função da célula, ou seja, o contraste, entre aspas, vai acabar captando na lesão neoplásica. Isso muda completamente os protocolos, isso aponta uma saída exata para os médicos, Sim. atuando junto com o paciente na luta contra essa doença. E como é que está, digamos assim, como é que esse serviço chega? Esse serviço chega para todo mundo aqui no estado de Sergipe? Como é que é isso? Veja bem, como você falou agora há pouco, Tamires, esse exame foi liberado, essa substância foi liberada para comercialização e utilização no PET scan há pouco mais de um ano aqui no Brasil. Então, a Anvisa é a que fiscaliza toda a parte de medicações ou contrastes que podem ser utilizados na medicina. Mas existe o rol da ANS para que possa incorporar este exame nos planos de convênio, nos planos de saúde, né, para que os convênios possam autorizar. Por enquanto, ainda não foi incluído no rol de procedimentos da ANS, por ser um exame que foi recentemente liberado pela Anvisa. A cada 2 anos, este rol de procedimentos inclui-se outros exames para que os convênios possam autorizar. Por enquanto, este exame ainda é feito de forma só particular, mas com certeza, devido ao grande impacto que ele vem causando já fora do país há muito tempo e agora aqui no Brasil, de pouco mais de um ano para cá, este exame logo vai ser incluído aí no rol de procedimentos da ANS com cobertura obrigatória para os planos de saúde. O que é uma ótima notícia, é um avanço realmente na medicina, um avanço da tecnologia e acaba sendo também esperança para esse paciente que acaba tendo a sensação de controle exato, sabe onde a doença está, sabe exatamente o nível em que a doença já se manifesta para poder tratar. Exatamente. Nessa imagem que nós estamos vendo aí na televisão, é uma imagem em que esse exame foi feito no diagnóstico inicial do paciente, ou seja, era um paciente em que tinha uma biópsia indeterminada, ele não conseguiu fragmento suficiente da próstata para poder fazer o diagnóstico. E esse exame nosso de PET-CT com PSMA mostrou a captação do material focal na próstata, ou seja, confirma que a doença está ali. E aí, além disso, como a gente faz um exame do corpo inteiro, a gente vai verificar também se existe alguma outra área captando, ou seja, se existe alguma outra lesão neoplásica de origem da próstata, né? Então, durante a cirurgia, o cirurgião vai abordar a próstata e também vai saber se existe algum linfonodo pélvico, por exemplo, para que se possa ser também ressecado durante a cirurgia. Então, este exame, além de dar o diagnóstico, ele vai estadiar o paciente. O que é estadiar? Mostrar em que estágio se encontra a doença, se localizada ou se já disseminada para outros órgãos. Ali onde a gente viu a setinha, o ponto exato. Exatamente, aquilo ali é a concentração de células neoplásicas em toda a próstata. E aí fica mais preciso também para os médicos trabalharem. Sim, com certeza. Quanto tempo dura, dependendo da expansão da doença, esse tratamento, depois que tem essa identificação de onde ela está se manifestando? O tratamento ele vai variar bastante de caso a caso, né? Dependendo, como eu falei anteriormente, do estadiamento da doença. Então, quando a doença é localizada, o tratamento se restringe à cirurgia. Aquele caso ali, por exemplo, que mostramos. Exatamente, se restringe à cirurgia, né? Em alguns casos, a depender de outros fatores, utiliza-se também a radioterapia, né? E bloqueio hormonal. Mas, geralmente, o tratamento ele segue durante muitos anos, porque o paciente, para ele ser considerado realmente curado, demora pelo menos 5 anos. Os pacientes que vocês já estão trabalhando com esse exame, com essa detecção mais profunda, com esse diagnóstico mais exato, como é que para eles contar com essa tecnologia, com esse avanço? Olha, é realmente fenomenal, porque foi um impacto muito grande que esse exame veio trazendo de alguns anos para cá e aqui em Sergipe de pouco mais de um ano. Nós somos pioneiros aqui no estado e fomos o segundo a trazer essa substância, né, após a liberação pela Anvisa, aqui para o Nordeste. Primeiro Recife, depois aqui em Aracaju. E foi assim um impacto muito, muito grande, porque diversas vezes os pacientes retornam após a cirurgia com elevação dessa substância PSA, né? E não se sabe de onde está vindo. A ressonância não consegue demonstrar exatamente se tem célula neoplásica ou não, porque a ressonância é um método anatômico, ou seja, avalia a forma, tamanho. A gente vai verificar se tem um linfonodo, por exemplo, aumentado de tamanho, mas a gente não sabe se ele está doente ou não. E diversas vezes tem linfonodos pequenos e que apresentam a doença.
Então, não vão ser lembrados pela ressonância. A ressonância não vai destacar esses linfonodos. No nosso exame, a gente costuma brincar que é como se a gente fizesse um exame que acendesse a luz. Então, a gente acende a luz, que seria o quê? O brilho, né? A captação desse material nas células neoplásicas. Então, a gente consegue definir exatamente aonde encontra-se aquele foco de recidiva, ou seja, o retorno da doença exatamente no local específico para que possa ser tratado diretamente naquele local, seja com cirurgia ou com radioterapia. Aproveitamos para parabenizar vocês pelo pioneirismo, por trazer esse avanço, essa tecnologia para cá. Com certeza, pode salvar vidas, pode auxiliar no tratamento, acelerar, digamos assim, o tratamento, uma vez que é identificado, diagnosticado de forma tão exata, de forma tão precisa. E fica também o nosso desejo para que essa tecnologia, esses exames, eles possam chegar por meio dos convênios, possam chegar por meio do SUS, porque é nisso que o poder público tem que investir de forma gritante, é na vida das pessoas, é nos tratamentos, principalmente numa doença que tem cada vez mais atingido milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Então, fica o nosso clamor também, né? Já um sinal de alerta para o poder público ficar de olho nessa tecnologia. E como você disse, né, é um diagnóstico preciso, mas além disso é um diagnóstico precoce. Então, no mês de Novembro Azul, a gente quer conscientizar a população de que faça seus exames periodicamente para se detectar o câncer lá no início da doença, porque quanto mais no início, mais fácil de se tratar. E para aqueles que já, infelizmente, descobriram que tem a doença, este exame consegue detectar a recidiva, ou seja, o retorno da doença, de uma forma também precoce, né? Então, a gente consegue intervir o mais rápido possível nesse paciente. Doutor Rafael, muito obrigada. Parabéns. Obrigada por trazer essa informação para nós. Eu, por exemplo, como jornalista, não tinha acompanhado ainda em noticiários locais nada semelhante. Que bom que Sergipe está assim, tão avançado. Que bom que vocês trouxeram essa tecnologia para cá, esse exame para cá tão preciso com essa substância. E fica, então, o nosso desejo para que o poder público possa absorver isso no Sistema Único de Saúde e também os convênios. Joia, eu que agradeço aí a oportunidade de poder explicar um pouco para a população este exame que hoje em dia, por mais que seja pouco conhecido, ele teve um impacto muito grande na área da oncologia e é o que se fala hoje em dia em congressos de urologia, de oncologia, é o assunto mais debatido, mais comentado e que as reuniões, as palestras nos congressos ficam com salas sempre cheias. E que bom trazer isso para a população de massa, que é o nosso público, que é o povo de Sergipe. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado.